Bom, continuando, do STF, né, órgão de superposição constitucional, aula 2, parte 2. Meu nome é Matheus Monteiro de Paula Ferreira, sejam bem-vindos ao meu canal, sou advogado. E nós vamos agora ver a competência originária do STF, tá? Para quem não está familiarizado com os termos, né, competência originária consiste na competência de origem da ação, né? Ou seja, qual órgão do judiciário se inicia a ação. Normalmente, as ações se iniciam na primeira instância. Existem, no entanto, ações que se iniciam na segunda instância, ou seja, o tribunal normal. Outras ações se iniciam na terceira instância, no STJ, ou tribunais superiores, TST, por aí vai. E outras ações se iniciam na quarta instância, que é o STF, tá? Quando a gente fala competência originária do STF, significa isso. A ação já se inicia no STF. Tá? Ela não vai no juiz e depois vai subir. Ela já começa lá. Tá certo? E é matéria de competência absoluta, tá? É lá e ponto. Não dá para mudar. É porque só tem um tribunal. Bom, enfim. A primeira delas é o conflito de competência, né? Bom, o que é um conflito de competência? O conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízos, né, órgãos do judiciário, na verdade, se julgam ou competentes para determinada causa ou incompetentes para determinada causa. Ou seja, os dois acham que são competentes para aquela causa, ou os dois acham que não são competentes. Ou ainda, um acha que tem que reunir o processo de um e o outro discorda. Entendeu? Seria o caso de conexão ou continência. Bom, quais conflitos eles julgam? Conflito entre tribunal superior e outro tribunal superior, certo? Entre o Superior Tribunal de Justiça e qualquer outro tribunal, desde que não seja vinculado, portanto, entre o STJ e qualquer outro tribunal que não seja TRT ou TJ. Tá? Bem como entre Tribunal Superior e outro tribunal que também não seja vinculado, ou seja, um TRT, Tribunal Regional, TRT não, Tribunal Regional do Trabalho, TRF, né, Tribunal Regional Federal, ou TJ, Tribunal de Justiça, e o, por exemplo, TST, Superior Tribunal do Trabalho. Tá certo? Por que é assim, né? Só para entender. Não existe conflito entre Tribunal Superior e um tribunal que lhe é vinculado. Então, por exemplo, não existe conflito entre um juiz estadual e o tribunal estadual do mesmo estado. Ele é vinculado ao tribunal. O tribunal simplesmente avota e fala, cala a boca. Da mesma forma, não vai ter um conflito entre o TJ do estado de São Paulo, por exemplo, e o STJ. Por quê? Porque o TJ é vinculado ao STJ. Se o STJ falar é meu, o tribunal vai falar, não vai reclamar, vai falar, cala a boca, subiu também, entendeu? Agora, um TRT, um Tribunal do Trabalho, ele não é vinculado ao STJ. Aí vai para o STF. E por que vai para o STF? Porque ele é o superior, ele está acima, né? Não pode ser um dos outros dois. Tá certo? Então, não existe conflito entre Superior Tribunal do Trabalho e Tribunal Trabalhista, não existe conflito entre Superior Tribunal Eleitoral e Tribunal Eleitoral. Certo? Assim como não existe entre TJ e TRF e STJ. Tá certo? Outro tipo de conflito que ele julga é o chamado conflito federativo. Tá? Consiste em conflito entre a União e Estados, inclusive sua administração pública indireta, ou entre um Estado e outro Estado, inclusive a administração pública indireta. Ou seja, União contra Estado, Estado contra Estado. Né? Notem que não basta ser um mero conflito entre federados, né? Ou seja, simplesmente estão discutindo entre eles lá. Não. Tem que ser um conflito com potencial lesão ao pacto federativo para ir para o STF, certo? Senão não vai. E notem que o município não entra na brincadeira. Então, conflito entre município e União, juiz federal. Conflito entre município e Estado, juiz estadual. Súmula 511 do STF. Compete à Justiça Federal, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas entre autarquias federais e entidades públicas locais. O termo local aqui é municipal. Inclusive mandado de segurança. Certo? O que mais vai para o STF?
os chamados habeas corpus, né? Processar e julgar habeas corpus nos seguintes casos: quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo, ou quando se trata de crime sujeito à mesma jurisdição em única instância. É assim que está na Constituição, tá? Então, coator ou paciente. Basicamente são os cargos do topo da República, né? Habeas corpus como paciente: presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado, comandantes, né? Comandante, entenda-se, Marinha, Exército e Aeronáutica, Procurador-Geral da República, membros do Congresso Nacional, ou seja, deputado ou senador. Lembrando, como paciente, tá? Seus próprios ministros, portanto, ministro do STF, ministro de Tribunal Superior, membro do Tribunal de Contas da União e chefe de missão diplomática permanente. Então, esse pessoal todo, quando for paciente, ou seja, eles estão pedindo habeas corpus, origina-se direto no STF. E quando for coator, qualquer tribunal superior, certo? Ainda se inicia no STF os mandados de segurança e os habeas data contra atos do próprio Supremo Tribunal Federal, do Presidente da República, do Procurador-Geral da República, da mesa da Câmara dos Deputados, da mesa do Senado Federal, né? Do Tribunal de Contas da União. E mandado de injunção, quando a elaboração de norma regulamentadora for do próprio Supremo Tribunal Federal, de um dos tribunais superiores, do Presidente da República, do Congresso Nacional ou da mesa do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados ou da mesa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou da mesa do Senado Federal, além de ou do Tribunal de Contas da União. Eles ainda julgam a reclamação constitucional, né, que é o que a gente viu na aula anterior, a preservação de sua competência, né, que é quando descumpre súmula vinculante, e ainda julga o chamado controle de constitucionalidade, concentrado, né, suas decisões de mérito, cujas decisões de mérito têm eficácia erga omnes, ou seja, não é efeito meramente inter partes, né, é eficácia contra todos, e vinculante perante o judiciário e a administração pública, né, que seriam as ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal apenas, né? A arguição de descumprimento de preceito fundamental e as medidas cautelares nas ações diretas de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Bom, não sei o que são essas ações. Bom, isso aí é estudado no direito constitucional, tá? Não sei o que são os remédios, mandados de injunção, habeas dados, também é estudado no direito constitucional. Se algum dia eu fizer algo do tipo, a gente vê, mas grosso modo, habeas corpus é para garantir a liberdade de locomoção, habeas data é a liberdade de informação, e mandado de segurança é chamado direito líquido e certo. Tá? Seria contra abuso do Estado, algo assim. Tá? E mandado de injunção seria para obrigar os órgãos da República, né, a legislar, né, a produzirem o ato, o seu respectivo ato legislativo sobre determinado tema. Tá certo? Grosso modo, de forma bem simplificada, é isso. Tá? Bom, é isso. A próxima aula vai ser a terceira parte, vai ser a competência penal e civil do STF, competência originária também, certo? Se gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no canal, deixe um comentário útil aquilo que eu possa acrescentar no material. Obrigado a todos, até mais.